Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o método da abscessão, agora utilizando o software Scilab. No método da abscessão, só para lembrar, a gente vai precisar ter um intervalo com troca de sinais e vai precisar fazer as nossas aproximações fazendo o ponto médio, né? Dividir os extremos do intervalo somados sobre 2. Nós vamos utilizar aqui o software Scilab, mas para se basear, eu vou pegar aqui a ideia da planilha que foi feita, só para a gente ter como conferir os nossos resultados. Vou botar aqui uma tolerância pequena, vou usar aqui a mesma função que está sendo utilizada aqui na planilha, para a gente comparar os nossos resultados quando a gente finalizar o nosso código. Para começar, eu vou logo salvar aqui o meu arquivo, aqui na opção de salvamento. Vou colocar numa pasta específica aqui. E aí vou começar a digitar meu código. Vou salvar aqui como raiz de função, método da abscessão. Então, depois que eu salvo, quando eu terminar o código, eu vou só executar ele, que ele já salva automaticamente. O primeiro comando que eu sempre vou colocar é o comando CLC, para ele fazer a limpeza aqui da tela de comando, no momento que a gente finalizar o código e botar para rodar. Depois a gente vai colocar os nossos dados. Então, vou indicar aqui que a gente vai estar colocando os nossos dados. Só para a gente saber separar exatamente o que cada linha vai querer dizer. Vou colocar a tolerância que o problema vai me dar. Vou chamar só de TOL para simplificar a escrita. Vou colocar o A e o B do intervalo. E vou definir quem é a minha função. Antes eu vou preencher aqui a tolerância, que é 0,1 em intervalo 2, 3. Aí só um detalhe para colocar valores decimais, que a separação aqui é feita por ponto, né? Então 0,1 não é 0,1, tá? O separador de decimal aqui é o ponto. O A é 2, o B é 3. Pronto, agora nós vamos definir a nossa função. Para definir a função, a gente tem o comando def, com 2 Fs, de definir função, definition function. Nesse comando, as entradas que você vai ter que dar nele são basicamente duas informações. A primeira informação você vai colocar sempre entre aspas simples, tá? E aí a primeira informação vai ser a letra que vai representar a sua função e quantas variáveis a sua função vai ter. Eu vou dizer que a minha função vai ser representada pela letra F, e aí eu vou colocar que a F vai ter uma variável só que eu vou chamar de X. E aí eu fecho aspas, essa foi a minha primeira entrada. Na segunda entrada, a gente vai dizer para o código qual é a fórmula da minha função. Então, também entre aspas simples, nós vamos colocar F, minúsculo, como eu defini a minha função, igual a, aí eu vou colocar a mesma função que está lá na planilha. Deixa eu só confirmar aqui. X elevado à quinta menos 85. Então, x elevado à quinta menos 85. Fecha aspas. E aí, fecha o parênteses do comando def. E aí você definiu a sua função. A partir de agora, sempre que você usar esse F minúsculo, com algum valor entre parênteses, vai calcular o valor da F. Bem, definida a nossa função, a gente precisa saber se esse intervalo que a gente está fazendo, ele serve para a aplicação do método, porque só vai servir se for um intervalo onde as Fs tenham troca de sinal. É o teorema de Bolzano, que é a condição para a existência da raiz, para garantir a existência da raiz. Então, nós vamos colocar um comando de verificação do intervalo, uma condicional, um if, para ele verificar se o sinal da F de A vezes a F de B, ele vai ser menor do que zero. Porque a condição para a gente ter a troca de sinais do valor da função é justamente essa. A F de A vezes a F de B tem que ter um valor aqui menor que zero, né? E aí nós vamos ter o nosso intervalo com a raiz. Bem, se isso der certo, então eu vou continuar o meu código.
Se isso não der certo, aí eu vou dar um espaço aqui para botar o se não, o else. Aí a gente vai mandar o código informar para a gente alguma informação que a gente não vai utilizar aquele intervalo. Aí para dar informação você usa o comando disp e entre aspas você coloca trocar o intervalo ou qualquer informação que você queira para entender que não dá para realizar com aquele intervalo. Então eu deixei um espaço em branco aqui porque a gente vai continuar a nossa resolução quando der certo, mas quando não der certo, o else vai indicar isso, ele vai mandar eu trocar o intervalo. Daí a gente vai agora continuar a nossa resolução. Para continuar a nossa resolução, com o intervalo dando ok já, nós vamos calcular a nossa aproximação inicial, nosso x0. E aí o método da abstração vai calcular essas aproximações fazendo o ponto médio do intervalo. Então eu vou dizer para ele que eu vou pegar o a mais b, entre parênteses, dividido por 2. E aí eu vou ter o cálculo do meu x inicial, só para a gente começar a fazer as nossas reduções do intervalo. Bem, mas para essa redução acontecer, nós vamos precisar que o novo intervalo, onde o x0 vai estar lá no centro, né? Ele vai ter um intervalo que vai dividir o AB no x0. Deixa eu só dar uma ideia aqui. A gente vai ter o nosso intervalo inicial. Vou botar uma reta aqui. O segmento. A gente vai ter o final do intervalo, que vai ser o meu B, o começo do intervalo, que vai ser o meu A, e no meio do caminho nós vamos colocar aqui o nosso ponto médio, que é o x0. Então, a ideia é que quando a gente insira aqui esse x0, a gente reduza o intervalo. E aí esse intervalo ele vai poder ser reduzido ou com um pedaço do lado esquerdo ou com um pedaço do lado direito. Isso vai depender de quem? Dos sinais. Então, se eu tiver esse lado aqui, que vai ter o meu valor de A, e esse outro lado aqui, que vai ter o meu valor de B, com x0 aqui no centro, eles precisam preservar a ideia do teorema, ou seja, a troca de sinal. Então, a gente vai ter que ter que esse novo intervalo, seja do lado esquerdo ou do lado direito, ele preserve a troca de sinais do valor da função. Então, se por acaso aqui a f de A for negativa e a f do x0 for positiva, esse intervalo vai servir para a gente, porque preserva a troca do sinal. Se por acaso forem os dois negativos, não vai servir. E aí vai servir o outro lado aqui, que vai ter a troca de sinal. Então, o que a gente vai verificar? Se o f de A e o f do x0, eles vão ter essa troca de sinal. Porque se ela tiver essa troca de sinal, então a gente vai trabalhar com o intervalo do A até o x0. Se ele não tiver essa troca de sinal, aí a gente vai trabalhar com outro intervalo. Então, a condição vai ser, se o f de A vezes o f do x0 for menor que 0, tiver a troca do sinal, então o nosso intervalo vai deixar de ter o B não vai mais servir, vai aparecer o x0 no lugar dele. Se por acaso não der certo a nossa condição, então o intervalo vai começar no x0 para terminar no B. Então, vamos colocar essa condição aqui. Só que antes de colocar a condição, a gente vai botar o comando for, porque essa ideia da troca de intervalo ela vai ser repetida várias vezes. Então, o comando for vai fazer esse loop. E eu vou mandar ele repetir quantas vezes eu quiser. Vou botar aqui igual 1, 2 pontos, 1000 repetições. Então, ele vai de 1 a 1000 repetições fazer essa troca do intervalo e todos os outros cálculos que precisam ser repetidos. Então, se a f de A vezes a f de x0 for menor do que 0, então dá certo o intervalo, o A vai permanecer, quem vai sair é o B, e no lugar dele vai entrar o x0. Se não der certo, else, aí ele vai fazer a outra troca, vai começar no A, ou vai começar no x0, né? O A vai sair, vai entrar o x0 no lugar dele, e vai continuar no B sem nenhum problema. E aí você termina essa sua troca de intervalo colocando o comando end do seu condicional. Pronto, aí ele troca o intervalo. Quando ele troca o intervalo, qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga... Deixa eu voltar aqui para o desenho.
A ideia é que quando a gente tem aqui um novo intervalo, a gente consiga trabalhar uma redução ainda, né? Então a ideia é, vou reduzir o intervalo. Se ficar esse pedaço do lado esquerdo, eu vou reduzir ele de novo. Se ficar o do lado direito, eu vou reduzir de novo também. E aí a gente vai ficar fazendo esse loop, né? Vai ficar fazendo essas repetições. Então a gente vai calcular um novo x, que eu vou chamar de xn. Esse xn não vai mudar a fórmula, vai ser o próprio a mais b sobre 2 do x0. Se você quiser, você pode até copiar a fórmula do x0 e colocar aqui. Então, escreve novamente, né? A mais b sobre 2. Pronto, calculei um novo valor para o x, uma nova aproximação. Daí nós vamos calcular o erro. O erro vai ser igual a mesma ideia do que a gente já fez na planilha e que sempre a gente vai fazer quando a gente tiver um novo resultado. A gente vai fazer o módulo ABS do x novo menos o x anterior, que no caso é o meu x0. Depois que eu calcular o erro, eu preciso verificar se esse erro satisfaz lá a minha tolerância inicial. Porque se ele satisfizer a tolerância inicial, eu já não preciso mais ficar fazendo as repetições. E aí o meu comando for ele vai parar de fazer essas repetições. Então eu vou botar uma condição para que se o erro, e eu tenho que escrever da mesma forma, escrevi com a letra E maiúscula, aqui tem que aparecer o E maiúsculo também. Se o erro for menor ou igual, à tolerância, que eu chamei de TOL com T maiúsculo, então, nesse caso, ele não precisa mais continuar fazendo as repetições. Ele vai dar um break nas repetições para parar de fazer as repetições. Caso contrário, else, né? Se ele não tiver o erro menor ou igual à tolerância, ele vai continuar. E aí ele vai continuar como? Ele vai pegar esse xn, que não serviu, porque o erro não foi menor ou igual à tolerância, e vai transformar esse xn no valor do x0. Então eu vou começar de novo o processo. Então o meu x0 lá do começo agora vai assumir o valor do xn, e aí eu termino de fazer a minha condicional da verificação, termino de fazer o meu loop. Daí ele vai ficar repetindo enquanto o erro não for menor ou igual à tolerância. Quando o erro for menor ou igual à tolerância, ele para, dá o break. E aí quando ele parar, aí a gente tem que lembrar que a solução no método da abscessão, assim como no método das cordas, em todo método intervalar, ela vai ser sempre o próximo resultado, porque o erro está ligado à ideia do tamanho do intervalo. Então, nesse caso, a gente vai ter que repetir mais uma vez esse processo de resolução. Então, quando o erro for menor ou igual à tolerância, a gente vai mandar ele repetir mais uma vez. Para ele repetir mais uma vez, ele tem que pegar o x0 igual ao xn. Ele tem que fazer o novo intervalo. Então, peguei aqui o x0 igual a xn. Agora eu vou fazer o novo intervalo, a condicional do intervalo que está depois do for, e vou calcular esse meu novo x, o xn. Então, vou copiar aqui, Ctrl C, o if depois do for até o cálculo do xn. E vou colar aqui embaixo. Então, depois que ele fizer o x0 igual a xn, ele vai repetir o processo mais uma vez. Pronto. E aí, quando ele repetir esse processo mais uma vez, você vai ter a sua solução. Inclusive, eu vou chamar aqui de XS. E aí, para a gente ter a nossa nova solução, a gente vai mandar ela aparecer lá na tela de execução. Eu vou dar o meu comando disp para ele me mostrar, entre aspas, a nossa solução aproximada, né, da raiz aproximada, por bisseção. Aí eu fecho a aspa, vírgula, e aí eu escrevo quem vai ser essa solução, que é esse XS que a gente vai ter aqui. Então, a solução da raiz aproximada por bisseção vai ser o XS. Então, fecha a aspa para terminar de escrever o texto, que você vai ter lá na legenda, bota uma vírgula e escreve quem é a sua variável solução. E aí, aqui no final, você vai perceber que ainda vai ter o else, para dizer que vai trocar o intervalo, né, da condição inicial. E aí, no final, aqui ele tem o end para encerrar todas as condicionais que a gente colocou. No caso aí, vai encerrar a primeira condicional.
Então percebam que na hora que você terminar aqui de fazer a sua verificação, né, depois do break, você vai ter um end aqui, que é o final do se, você vai ter o end, que é o final do for, e depois quando a gente repetir de novo aí o cálculo do novo x, a gente tem que ter esse end aqui no final do código, que vai ser o end do primeiro condicional que a gente fez. Pronto, está feito o nosso código do método da abstração. Vou mostrar aqui ele completo, vai ficar um pouquinho pequena a letra, mas só para a gente ter uma noção. Deixa eu ver se aqui dá. Só um segundo. Eu diminui foi o tamanho da tela de execução. Só para constar, aqui eu botei barra dados, né, para dizer que eram os meus dados. E aqui, antes desse if, eu vou colocar barra resolução para dizer que a nossa resolução começa aí, né? Então, barra para ser só o comentário, para dizer que aqui começa a nossa solução. E depois do end aqui que a gente fez da condição do erro e terminou o for, eu vou botar um barra aqui também para dizer que é a nossa solução. E a gente já terminou de fazer as repetições, vai aparecer aqui a nossa solução. Ok? Então pronto, esse é o nosso código. Vou abrir ele aqui completo. Vou botar aqui nas fontes. A fonte maior aqui lá da execução. E vou diminuir aqui a fonte do SciNote para ver se aparece o nosso código completo. Aí nessa fonte ainda não deu, vou diminuir mais um pouquinho. Aqui eu acho que já deu. Então está aqui o nosso código completo, né? Está faltando o comando CLC, que está um pouquinho mais acima, mas a ideia do nosso código completo está aí. Pronto, agora nós vamos executar o nosso código. Vou vir aqui nos players de execução. No caso, eu vou usar esse player do meio, que é um player que ele já vai salvar e executar. Você tem um player só de execução, se você clicar nele, ele vai sempre antes perguntar se você quer salvar para poder executar. Então, vou salvar e executar logo para não aparecer essa outra caixinha de informação. Daí ele vai vir com a minha solução 2,40625, que se a gente observar lá na planilha, deve ser a mesma solução, e realmente é a mesma solução, né? 2,40625, 2,40625. E aí está feito o método da absessão. E aí o bom do método da absessão é que ele pode ser aproveitado todo ele para fazer o método das cordas. Então eu vou copiar todo esse código aqui, ó, todo o código da absessão, eu vou copiar, vou abrir aqui uma nova pasta, aqui na parte superior, ó, tem uma nova pasta para você abrir, para escrever um novo código, e aí você vai colar tudo. E daí, quando você colar tudo, você vai fazer só as alterações necessárias. No caso do método das cordas e do método da absessão, só muda a fórmula do cálculo do x. No caso, o x0, o xn e o xs, né? Então, a gente vai ter, ao invés de ser a fórmula do a mais b sobre 2, nós vamos ter a fórmula lá do método das cordas. No método das cordas, a gente tem essa fórmula aqui, ó. A vezes f de b menos b vezes f de a sobre f de b menos f de a, deixando claro que a parte de cima e a parte de baixo tem que ser separadas, né? Botar um parênteses lá para separar elas. Então, a gente vai fazer o método das cordas. Então, aqui a gente vai ter o x0 igual, abre parênteses, a vezes asterisco, o f de b, b entre parênteses, né? Menos o b, asterisco, vezes o f de a, né? E aí eu tenho que fechar o parênteses, porque eu tenho que separar a parte de cima e a parte de baixo. Então, comecei com parênteses, fecho aqui o meu parênteses. Dividido por, abre parênteses de novo, e aí você vai ter embaixo f de b menos f de a. E fecha o parênteses aqui que você abriu para escrever essa diferença aqui dentro. Então, tem que botar esses parênteses de separação da parte de cima e da parte de baixo da sua divisão, né, do seu quociente. Pronto, fez a fórmula no f de x, no x0, certo? Você vai copiar ela
E aí você vai colar para o xn, que está logo aqui embaixo, no lugar da fórmula da abscissão. Você vai colar um pouco mais abaixo no xs. Pronto, colou no xn, colou no xs, você vai só trocar o nome aqui, não é mais bisseção, agora é método das cordas. Então, por cordas, a gente vai ter a nossa nova solução. E aí eu vou botar para rodar. Ele vai me pedir para salvar antes, né? A gente vai salvar lá na mesma pasta. Já era para ele ter ficado, mas ele abriu outra pasta. Scilab. No caso, a gente vai ter raiz de função cordas. E salva para ele executar. Ele executou aqui, ó, 2,4215746. Vamos olhar lá na nossa planilha das cordas, com a mesma tolerância, né, de 0,1, a mesma função e o mesmo intervalo, 2,421574, é exatamente o que está aparecendo aqui para a gente. Pronto, e aí você tem tanto o método da abscissão quanto o método das cordas no Scilab, tá? Que são dois métodos bem parecidos, né? Então fica bem fácil de fazer os dois. Então eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a fazer esse código aí do Scilab, tanto para a abscissão quanto para as cordas. Se não tiver ficado claro alguma coisa, vocês podem voltar ao vídeo, pausar, fazer com calma. E aí, lembrando que se você esquece alguma coisa, né, de fazer alguma coisa aqui e bota para rodar, o Scilab vai te informar onde esse erro está acontecendo. Então, aqui eu tirei um parêntese ali, aí ele está falando, na linha 26 tem um erro. Aí você vai lá na 26 e observa se você fez tudo certinho. Se não tiver feito, você corrige. Aqui embaixo, às vezes, até aparece qual é esse erro que pode estar acontecendo, né? Então, ele te informa onde o erro está acontecendo. Às vezes, uma letra maiúscula que era para ser minúscula. Às vezes, o zero aqui, tem gente que confunde com o O, né, no teclado e acaba colocando errado. Então, tomar esses pequenos cuidados. A aspa esquece de abrir, ou esquece de fechar, ou então esquece de fechar um parênteses. São erros que comumente acontecem. Agora, quando você for definir sua função aqui dentro, toma só o cuidado de estar escrevendo o comando correto da função. Por exemplo, a função seno é sin. A função logaritmo natural é só log. Então, você tem alguns comandos específicos. E aí, lembra que aqui do lado, você pode dar um comando help para o Scilab lhe ajudar, né, com a função que você quer. E aqui você pode fazer uma busca do nome da função que você queira, ok? Então é isso, aí está pronto o nosso, deixa eu só botar para rodar de novo para ver que está correto agora, que eu corrigi, e aí vocês têm aí tanto a abscissão quanto as cordas no Scilab para fazer as aproximações das raízes de vocês, ok? Então era isso, espero que tenha ajudado, e aí até a próxima.